Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria estarmos mais uma vez buscando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aos irmãos que nos assistem através das redes sociais, se sintam também junto conosco, porque quando tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor nos afirma que lá Ele está conosco. Dá bem-vinda à família que está aqui, eu não lembro mais, o Senhor sabe o nome. Sejam bem-vindos. E a igreja, como é que diz? Amém. O Senhor é grandioso para fazer a obra. Amada igreja, cada semana de nossas vidas nós passamos por lutas, por dificuldades. Mas nós temos um general que nos determina, que nos orienta, que nos dá força para essa luta. Eu não sei a luta ou a dificuldade que o irmão está passando, mas eu gostaria que nesse momento, enquanto eu estivesse orando, cada um fizesse a sua oração de entrega a Deus, porque vocês, aliás, nós só estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, que deixamos os problemas de lado, porque o nosso alvo é Cristo. Oremos. Senhor Deus, graças te dou nesse momento, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muitas vezes, Senhor Deus, passamos por tempestades, por sermos humanos, por sermos falhos, mas tu nos prova pelo teu amor que estás no controle de nossas vidas. Tu nos alimenta, Senhor Deus, em meio às nossas necessidades, que nós façamos a tua vontade em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amada igreja, eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, do versículo 24 ao 32. É uma parábola muito conhecida por todos nós, porque são tempestades. Eu apenas vou estar lendo e os irmãos me acompanhem. Eu não vou estar lendo todo o capítulo, aliás, toda essa parábola. Eu tentei enxugar, para a gente possa perceber o agir de Deus em nossas vidas. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram, o barco acalmou o vento. Amém, igreja? Amada igreja, é interessante que quando essa parábola se refere, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco, amada igreja, é o nosso coração. É o nosso coração, porque a cada dia estamos sendo açoitados pelo mundo, tanto fisicamente como espiritualmente. Sempre vem uma multidão contra a caminhada daqueles que querem seguir a Jesus. É interessante que a própria palavra vai dizendo lá na frente, como a mulher do fluxo de sangue, que venceu a multidão por trás. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Nós sabemos que Jesus está acima das limitações do mundo. Por isso, pode operar o impossível. Por isso, pode tirar o homem das suas próprias limitações do mundo. Ele continua dizendo:
Tende bom ânimo, eu sou, não temais. Jesus se dirigiu aos discípulos, se disse seu nome, não sem dizer o nome, mas eles conheciam a voz de Jesus. Aqueles que querem Jesus também se dar a conhecer na sua intimidade. Como diz em João 10:13, a este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Somente com Jesus podemos caminhar por cima das águas do mar. Somente com Jesus o homem pode vencer as ondas do mar do mundo. Podemos colocar o Senhor à prova. Jesus, se és tu, liberta-me, cura-me. Entendemos que Jesus é conosco em todas as circunstâncias. Então que a gente possa acalmar os nossos corações. Porque Jesus acalma as nossas tempestades. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pede para a igreja ficar de pé. Porque estou bem certo que nem a Vamos morte, adorar o Senhor. nem vida, Ele é digno de honra, de toda a glória. Abra seu coração, meu irmão. Receba a bênção de Deus. Nem altura, Oh, glória ou a Deus. profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
nosso Senhor, nosso Senhor. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó, venha o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza e incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. A igreja, ajuda a igreja. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O reino se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. yeah, yeah. Ó Senhor Deus, a tua igreja te adora. Em espírito e em verdade, Senhor Deus, nos dá renovo, Senhor Deus. Porque o teu reino é justiça, teu reino é igualdade, é fidelidade, é misericórdia, Senhor. Nos reveste com teu poder, Senhor Deus. Não se acende a luz do sol com os 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com uma chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com uma ponta de cigarro, baseado, coisa assim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Eu quero ficar do lado de Deus. De que lado você quer ficar?
de força, com o sol da justiça. Pra que querer brilhar mais? E a estrela da manhã, pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? Você está. De que lado você quer ficar? Você quer ficar? De que lado você quer ficar? A todos os entendidos e sábios, onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde de coração. Onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Isso é liberdade, liberdade, liberdade. Só em Jesus. Liberdade, liberdade. Amém. De que lado você está? E de que lado você quer ficar? Amada igreja, esse é um dos momentos muito importantes. Porque no início das Escrituras se fala sobre isso. É um momento de dízimos e ofertas. Vou estar compartilhando com os irmãos apenas ouçam. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. Amém? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu-lhe o dízimo de tudo. Amada igreja, nesses dois versículos, se formos mais adiante, a gente vai perceber que a primeira referência bíblica sobre dízimo. Abraão estava retornando de uma batalha contra os 5 reis que haviam capturado seu sobrinho Ló, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, trazendo pão e vinho. Na bênção concedida a Abraão, Melquisedeque deixou bem claro que o Senhor é o possuidor de tudo que existe. Ele é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos e depositários das coisas que lhe pertencem. Melquisedeque também mostrou que o Senhor é quem nos dá tudo e faz tudo por nós. É Ele quem deu os inimigos nas mãos de Abraão, que enriqueceu os seus dispostos. Que nós, como servos do Senhor, nós possamos nos doar, não digo só a dízimos e ofertas, porque o Senhor é dono de tudo, mas nos doarmos mais na obra do Senhor. Porque dele, por ele, para ele
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Amém, amada igreja. A Ele a glória. Irmãos, O fato de Abraão ter dado o dízimo a Melquisedeque mostra o sentimento de gratidão e de fé no Senhor por todas as coisas recebidas. Ao dar o dízimo, Abraão adorou ao Senhor. Gostaria que o irmão Bob estivesse nos elevando a Deus em oração. Que Deus possa estar continuamente regando as nossas vidas com seu Espírito. Oremos. Deus, quero te pedir, ó Deus, desde esse momento, ó Deus,
Receba toda adoração a Ti, Senhor Pai. E eu te peço, Deus, prepara toda a Tua igreja espalhada por toda a face da terra, para que possa Te adorar em espírito e em verdade, Senhor Deus, com todos os sentidos, ó Deus, no financeiro e também nas doações, ó Deus, que as pessoas possam realmente se doar a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, continua abençoando, ó Deus, toda a igreja que está espalhada por toda a face da terra, ó Deus, nos mais lugares afastados que seja, ó Deus, os lugares mais tortuosos e perigosos, ó Deus, mas que Tu possas usar a Tua igreja, meu Deus, em cada setor, Pai, que Tu possas usar os Teus servos, ó Deus, abençoar cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa os que são nascidos na fé, que são novos, ó Deus, na fé, mas também abençoa os que já são maduros, que estão precisando, ó Deus, de Ti, carente de Ti, ó Pai. Continua abençoando. Nós colocamos diante de Ti a nossa igreja também aqui, ó Deus, que Tu possas abrir as portas de emprego, ó Deus, aos que estão desempregados, ó Deus, que Tu possas assim nos ajudar, Senhor Deus, naquilo que nós carecemos e necessitamos, Pai. Em nome de Jesus que eu Te suplico e Te agradeço por tudo que Tu já tens feito, ó Deus. É em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nessa noite estaremos celebrando a ceia do Senhor. Estaremos fazendo nossa meditação no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 29. Nós não vamos fazer a leitura desse texto agora, mas os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas para fazer acompanhamento no momento em que estivermos fazendo a leitura dos textos. A celebração da ceia do Senhor, a narração desse ato de Jesus na última ceia antes da sua crucificação, é algo maravilhoso que nos inspira e que traz lições preciosas para a nossa vida como cristãos. Tenho uma pergunta inicial. O que traz para você? Qual o sentimento? E qual a sua atitude ou ato quando você se reúne com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo, para a celebração da ceia? O que é que você tem no seu coração? Qual é o seu sentimento? Qual é a sua atitude? O verso 23 diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei ou entreguei. Entregou a mensagem, o ensino. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quero chamar a atenção nesse momento para esta declaração: em memória de mim. Em memória de mim. O que esta expressão diz a você ou desperta em você? O primeiro sentimento que devemos ter em relação à ceia, ou nesse momento, o que devemos expressar nesse momento, é o sentimento de gratidão. Ele fez isto em memória dele. Ele instituiu a ceia em memória dele, para que lembrásemos dele. Então esse primeiro sentimento de gratidão, gratidão a Deus por quê? Gratidão a Deus porque Jesus, Ele deu a sua vida para nos salvar.
porque Ele entregou sua vida por nós. E a finalidade da ceia é trazer à nossa memória, trazer a recordação de Cristo como nosso Salvador. O que significa isso para nós? Cristo como nosso Salvador. Qual é o sentimento que devemos ter e que deve invadir a nossa alma, o nosso coração? É o sentimento de gratidão, meus amados, porque estávamos perdidos, estávamos no reino das trevas, estávamos condenados à separação eterna de Deus por causa dos nossos pecados, da rebeldia humana contra Deus. Mas Ele veio até nós, se tornou Deus Emanuel, se tornou Deus conosco e entregou a sua vida no Calvário, pagando assim o preço para que nós fôssemos salvos, reconciliados com Deus. E não somente isso, mas também todos os eventos da estada de Jesus com os homens na terra. Mas principalmente a sua morte na cruz do Calvário. De recordarmos. E não apenas isto, mas um momento de sentirmos a sua presença. O pão não significa simplesmente ou representa o corpo de Cristo. É isso, mas é muito mais do que isso. É o momento em que Jesus quer dizer para nós: eu estou aqui, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou com você. Espiritualmente, através deste simbolismo do corpo de Cristo e do sangue de Cristo derramado por nós no Calvário. Jesus quer dizer isso, da sua presença, que tenhamos consciência da sua presença, que tenhamos a certeza da sua presença, que reconhecemos que Ele está conosco todos os dias, e este para nós é um dia especial. Sabe por que Ele é especial? Porque Jesus fez questão de recomendar que fizéssemos isto em memória dEle. Eu não sei o que significa isso para você, mas para mim o sentido é muito importante, é muito especial esse momento. É o momento em que eu posso pensar o que foi que Jesus disse com aquela história, com aquela recomendação, com aquela afirmação que Ele fez no final do Evangelho de Mateus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presença constante de Jesus. Jesus faz questão disso, faz questão de termos reconhecimento de que Ele está conosco, de que Ele está vivo e que Ele está presente entre nós. Eu sei que isso para um incrédulo, você pode usar essa expressão, mas para aquele que não é discípulo de Jesus, isso pode significar uma grande besteira. Mas para aquele que ama Jesus, para aquele que tem fé, para aquele que confia em Deus como o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, isto é muito importante. A consciência desta presença de Deus. Então a ceia, ela traz essa ideia da presença de Deus conosco. Naquele dia Ele estava com os apóstolos. Era um momento muito íntimo de Jesus com o seu grupo de apóstolos, discípulos. Também é muito importante este momento de Jesus para a igreja. Momento em que Ele está reunido conosco para celebrar conosco a ceia. A ceia, ela nos traz a recordação, ela nos traz a ideia, o sentimento, a recordação de Jesus e traz para nós o sentimento de comunhão com Ele e de comunhão com a sua igreja,
porque aqui está o corpo de Cristo, a igreja reunida com o Senhor Jesus. Então, recordação dele e comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo e com ele. A ceia também, ela traz um outro ensinamento para nós, um outro ato que nós precisamos meditar. 25 e 26 diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O verso 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. É um momento de meditação, e meditarmos neste ato. Devemos, durante a celebração da ceia, ter esse sentimento, essa atitude de meditação. Precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Devemos pensar o que fizemos de errado para não agirmos de forma impensada. O pão partido, fracionado, ele representa o corpo de Cristo. Mas significa muito mais do que isso. Porque o Jesus que tomou o pão em suas mãos, ele estava dizendo da importância do seu sacrifício por nós. E as mãos daquele que leva o pão à sua boca, com fé, com amor, com um sentimento grandioso, um sentimento ardente do seu coração, o sentimento de devoção a Jesus, de devoção a Deus, é uma forma, um meio não apenas de recordar o sacrifício de Cristo ali no Calvário, mas é também uma forma de estar em contato com Jesus, de estar em contato com o Cristo vivo. Porque para aqueles que amam a Cristo, Jesus é caminho, é vida, é esperança, é presença. É isso que Jesus é. A declaração de Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ela pode ser traduzida como: esta taça é o novo pacto que custou o meu sangue. Era isso que ele queria dizer. A nova aliança no meu sangue. Ou seja, o meu sangue, ele vale a tua redenção. O meu sangue vale a tua reconciliação com o Pai. O meu sangue vale a tua ressurreição da morte para a vida. O meu sangue é vida. Foi derramado para que tenhas vida. Nós sabemos que a aliança é uma relação, é um acordo, é um contrato estabelecido entre duas pessoas ou entre instituições. Havia uma velha aliança feita por Deus, uma velha aliança entre Deus e o homem. Uma aliança de relação que estava baseada na lei. Por meio dessa relação, Deus escolheu o povo de Israel e se aproximou deste povo. E esse povo se converteu ou se transformou em um povo especial para Deus. Israel, povo de Deus. Mas havia uma condição para que esse povo permanecesse abençoado por Deus. Havia uma condição. E esta condição consistia em que, para que essa relação fosse duradoura, o povo de Israel devia guardar a lei de Deus.
Para a continuidade desta aliança, dependia que guardassem a lei de Deus. Mas sabe o que acontece? O povo não conseguia cumprir a lei. E por muitas vezes esse povo foi castigado e sofreu por conta da sua desobediência. Não que Deus fosse mau. Tem gente que olha para o Deus do Antigo Testamento como Deus mau. Mas sabe que antes de cada ação daquela, Deus chamava a atenção através dos profetas, Deus dava oportunidade, Deus implorava para que aquele povo se convertesse, para que aquele povo abandonasse os pecados. Mas não tinha jeito. O jeito era a disciplina. E eles sofriam, se endireitavam um pouco depois, e de outra vez, desobedeciam a Deus, andavam de acordo com os seus pensamentos e de acordo com os deuses dos outros povos. Não mudavam. Mas Jesus, na nova aliança, ele estabelece uma nova relação com o homem, que não depende da lei, mas uma relação que depende simplesmente de algo extraordinário, que é tão importante, que é tão grande, que é tão especial, que é um dos nomes dados a Deus, uma das definições de Deus. Pois o apóstolo diz, Deus é amor. Então a nova relação, a nova aliança, meus queridos, é baseado no amor, é baseado na misericórdia, é baseado no amor de Deus. Não depende da habilidade do homem guardar a lei, porque ninguém pode cumpri-la, mas é baseado no amor, na livre graça de Deus, que se oferece a todos os homens. Isso muda toda a relação de Deus com o homem. Sob a antiga aliança, não se podia fazer mais do que temer a Deus. Simplesmente isso, temer a Deus, só. Pois a gente se encontrava sempre em falta, sempre não podíamos, não conseguíamos, não podia guardar a lei perfeitamente. Sob a nova aliança, repito, a relação mudou. Na antiga aliança, o homem se aproximava de Deus, e o homem via Deus como juiz. O homem estava sempre diante do tribunal de Deus, porque ele não conseguia cumprir a lei. Era uma relação do réu diante do juiz. Mas observem a transformação na aliança que custou, que foi estabelecida pelo sangue de Jesus no Calvário. Hoje o homem se aproxima de Deus, não, repito, não como um réu, mas ele se aproxima de Deus como seu Pai. Desta forma, não perante o juiz, mas como filho de Deus, Deus como Pai. Seja lá como for, o que acontece é que esta relação, esta aliança, ela custou a vida de Jesus, custou o seu sacrifício, e ele fez isso para que esta outra relação, ou esta nova relação do homem com Deus fosse possível. Agora, Deus não é o juiz para nós, mas Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos diz, que todo quantos receberam a Jesus, todos aqueles que creram em Jesus, Deus lhes deu a condição de se tornarem seus filhos.
Ou seja, todos se tornaram filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa relação não é mais a relação com o juiz, mas nossa relação é a relação como filhos. Por isso, diz a palavra, nós podemos chamar de paizinho, nós podemos chamá-lo de pai. E Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou isso, de que poderíamos chamar Deus de pai. O sangue é a vida. Diz a lei em Deuteronômio 12, 23, que para algumas denominações serve para um desvio de atitude, de comportamento. O sangue é vida, diz a lei. Mas que o sangue é vida? O sangue de Jesus. Esse sim, derramado no Calvário, esse sangue é vida. Não é? E esta vida que foi conquistada por Jesus, ela custou o seu sangue. Logo, fazer com que esta relação fosse possível, Jesus teve que morrer. Então, do mesmo modo que o vinho vermelho como sangue, ele significa a própria vida, ele significa o sangue de Cristo derramado no Calvário. Sem este sangue, sem este sacrifício, sem este sangue derramado no Calvário, não era possível a nova aliança. E ela foi possibilitada por conta do sangue de Jesus derramado no Calvário. Então, esta nova relação do homem com Deus jamais teria sido possível sem o sacrifício de Jesus. Então, isso nós precisamos meditar. Porque muitas vezes nós pensamos que somos salvos pela nossa bondade, pelo nosso mérito, né? Embora muitas vezes alguém diga para nós e repita, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem da obras para que ninguém se glorie. Mas esse ser ainda às vezes pensa, eu sou bom. Eu sou bom. Gente, Jesus disse que se fizéssemos tudo que Ele mandou, ainda seríamos servos inúteis. Nós não somos dignos de nada, por mais que nós façamos algo, nós somos indignos, porque não merecemos. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos reconciliou com Ele mesmo. Foi iniciativa dEle, foi a misericórdia dEle. Foi um amor grandioso dEle, um amor que a gente não faz nem ideia de quanto é grande esse amor. Às vezes a gente pode até tentar dimensionar, mas sentir esse amor, como eu gostaria de sentir essa profundidade do amor de Deus na minha vida. Gente, eu não seria só apaixonado por Jesus, não, seria louco por Ele. Eu andava procurando Ele assim, para me agarrar com Ele, para dizer muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Devia ser abusado de mim, de tanto dizer obrigado, eu sou grato pelo que fizeste por mim. A celebração da ceia, ela também nos traz um outro pensamento, uma outra meditação, uma outra atitude, que é a confissão. Versos 27 e 28 de 1 Coríntios 11 diz assim: portanto, o que comer, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E agora? Confissão. Na ceia, nós devemos agir de forma a confessar nossos pecados. Quer dizer, nos arrepender de nossos erros e pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão, disposto a deixar
a permitir que tudo que não agrada ao Senhor seja tirado de nós. Tudo que não agrada ao Senhor seja tirado de nós. E o Espírito Santo, ele se encarrega. Quando nós queremos isto de mostrar o que é que nos impede de uma relação limpa, aberta, agradável a Deus. Ele faz isso. E não somente ele faz, a sua palavra diz, que se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. É de toda. De nos purificar de toda injustiça. Esta passagem que nós acabamos de ler, ela fala a respeito de comer e beber o pão e o vinho de forma indigna ou indignamente. E o que significa isso? Indignidade significa no fato de que o homem que fazia aquilo, ele não discerniu o corpo de Cristo, está ali, bem claro no texto, por não discernir o corpo de Cristo, está aqui, não discernir o corpo de Cristo. Isso pode significar duas coisas, ou pode significar uma ou ambas as coisas. Eu digo que na realidade significa as duas coisas, que são importantes, nós conhecemos. Pode significar que aquele que toma o vinho e que come o pão não faça isso, ou não perceba, ou faça de uma forma tão mecânica, ou tão vazia, que não perceba a grandiosidade deste momento, que não perceba a importância desse momento, que não perceba o valor desse momento. Não discernir é não entender, é não compreender o significado deste ato. Ver que isto é algo real, é importante para a sua igreja, para cada um de nós. Outra possibilidade, um outro significado possível dessa frase, indigno de comer do pão. Eu quero voltar um pouquinho antes. Por exemplo, nesse primeiro momento, não discernir. Pode acontecer de que alguém não entenda a importância desse momento e participe de forma mecânica, como eu já repeti, em relação ao pão. O outro significado é sobre o sentido de corpo. Porque o que é o corpo de Cristo hoje? É a igreja, né? Existe um número bem grande de referências à igreja como corpo de Cristo. Então significa que o homem que bebe e come indignamente é aquele que não se dá conta de que a igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, qual deve ser o meu sentimento em relação à igreja? Qual é o meu sentimento em relação aos membros, aos órgãos, vamos dizer assim, que compõem a igreja? É algo para cada um pensar. Qual o significado da igreja, corpo de Cristo, para você? Qual o lugar que ela ocupa na sua vida? Lembra do exemplo que o apóstolo Paulo deu em relação ao corpo?
Vou desprezar e isolar esse dedinho aqui. Joga para lá. Cortei. Eu, como corpo, eu vou sentir falta dele? Não vou? Se tiver uma unha machucada, não é só uma unha machucada. Gente, estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Que cada um dos membros da igreja tem uma importância tremenda para o corpo. E que os membros devem entender o significado do corpo. E a importância de cada um ligado ao corpo, que é a igreja. Muitas vezes, não sei que não é o caso daqui, não é? Mas muitas vezes tem sentimentos desagradáveis, discórdia, às vezes mesmo rejeição. Muitos sentimentos desagradáveis em relação aos outros, desprezo, né? E razões outras de sentimentos ou mesmo de tratamentos em relação uns aos outros que não são próprios ou que não estão dentro do propósito da comunhão do corpo com seus membros e com Jesus. A igreja precisa os membros estarem em comunhão um com o outro e ter comunhão com Jesus. Primeira comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus, ela nos leva a buscar a comunhão uns com os outros. Eu quero repetir algo que eu falei de manhã. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, Jesus disse assim: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amo a Deus. Deus é o ser principal na minha vida. Não tenho meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha e meu filho. O mais importante na minha vida está em primeiro lugar. Minha prioridade na vida é servir a Deus. É agradar a Deus. É andar de acordo com os seus propósitos. Depois, vem a relação com o meu próximo. Relação de respeito, de amor, de comunhão. E é com qualquer um. Jesus disse que se nós saudarmos apenas os nossos amigos, o que nós estamos fazendo? Isso aí todo mundo faz. Ele recomendou até que amássemos os nossos inimigos. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós encontramos pessoas que não têm amor, às vezes nem pelos seus próprios que são ditos amigos. Está longe de Deus. E por último, amar a mim mesmo. É o cuidado comigo mesmo, é o respeito a mim mesmo, é a forma como eu me porto diante das pessoas também. É aquilo que eu sou, é aquilo que me marca. É aquilo que as pessoas conhecem que eu sou e aquilo que verdadeiramente eu sou. Porque não adianta eu fazer um marketing de alguma coisa para aparecer como o bom. E interiormente eu ser um sepulcro caiado. É necessário a coerência. E eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu não posso vir aqui para pregar aquilo que eu não vivo. Eu seria falso. Seria um mentiroso. E a palavra de Deus diz que mentiroso é filho do diabo. E nós somos o quê? Filhos de Deus.
De modo que comer e beber indignamente é fazê-lo sem sentido também de reverência. É sem perceber a grandeza daquilo que nós estamos fazendo. É fazer isso quando nós estamos em discórdia com o irmão pelo qual Cristo morreu. O mesmo Cristo que morreu por mim, morreu pelo meu irmão, morreu por aqueles que estão lá fora. Por aqueles que estão longe de Deus. Por aqueles que estão sendo enganados pelo diabo. Lembrem que a relação, a nova aliança, ela tem como base, não a lei, porém ela tem como base o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Quando reunimos para a celebração da ceia, temos na nossa mente algo, que nós fomos aceitos pelo Pai. Romanos 5,1 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não somos mais inimigos de Deus, estamos reconciliados com Deus. Por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que pagou o preço da nossa reconciliação. Temos a consciência, o sentimento, a certeza, pois nós somos parte do corpo de Cristo. Romanos 12:5 diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pois nós fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então Cristo vive em você, porque você tem o Espírito Santo. E Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, e todos nós vivemos em Cristo e em Deus, porque nós somos corpo de Cristo, e buscamos comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo, e comunhão com os irmãos, e comunhão com nós mesmos. Não podemos viver em revolta, não é? Preciso amar também a mim mesmo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amada igreja, no início do culto, eu acabei esquecendo de passar a programação da semana da Quinta Igreja Batista. Dia 20, terça-feira, a partir das 19 horas, círculo de oração com o Ministério da Oração da Quinta Igreja Batista. Na quarta-feira, culto de oração. Na quinta-feira, encontro da MCM. No domingo, a partir das 9 da manhã, EBD. E a partir das 19 horas, culto de adoração, com o nosso pastor Paulino. Meus amados irmãos, agora nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar o irmão Sandro e o irmão Adelmo para nos auxiliar aqui.
Meu irmão, nós estamos mais uma vez diante da mesa do Senhor, nesse momento para celebrar a ceia do Senhor. Já falamos sobre o significado e o entendimento dela. E nós iremos orar nesse instante, agradecendo a Deus por este momento. Oremos. Santo e eterno Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o nosso Senhor, porque Tu és grandioso, porque Tu és amor, és misericórdia, Tu és tudo no viver de cada um de nós, Tu és a nossa própria vida, Tu és a nossa vitória, Tu és as nossas conquistas do dia a dia, Tu és a nossa força nos nossos momentos de fraqueza, ó Pai. Tu és a nossa luz, Tu és o nosso entendimento, Tu és a nossa sabedoria, Tu és vida para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que representa isto e muito mais no viver de cada um de nós. Nós te damos graças no nome de Jesus e te pedimos, Senhor, que seja conosco, que vamos participar alegremente deste momento em que recordamos e que trazemos à nossa memória o sacrifício que Jesus fez por nós. Muito obrigado, Senhor, por este ato e nos deu vida em Cristo Jesus. Os irmãos terão a oportunidade nesse momento de receber o primeiro. Aliás, o primeiro elemento vamos distribuir, aliás, vamos fazer todos ao mesmo tempo. O pão e o vinho. Podem distribuir. Pode empurrar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. O dia redimido por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Vamos esperar enquanto o grupo de louvor é servido. Alguém deixou de receber o vinho?
Alguém deixou de receber o pão? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, e dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos nós o mesmo. Os irmãos poderão levantar e pôr o cálice aqui. E depois voltem para os seus lugares, fiquem de pé para a bênção apostólica. Senhor, eu sei que é teu Esse lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Oh, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder o teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza e incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder o teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Que todos os irmãos tenham uma semana de paz, andando com Jesus.